muitas vezes podando e intimidando a todos os envolvidos. Daí se cria conveniências tolas e censurando o intercâmbio. Por exemplo, como ouvi certa vez que numa determinada sociedade espírita, na hora de dar passividade, o médium de psicofonia deve postar sempre as duas mãos sobre a mesa e apenas se limitar a falar, em voz branda, o que o desencarnado quer comunicar. Então, que dirão se o espírito desejar ser um pouco mais teatral ou se o médium quiser representar com mais fidelidade a expressão do comunicante? Se a entidade preferir escrever ou desenhar, por que intimá-lo a somente se expressar oralmente? E se for um bom desenhista intencionado em ilustrar o ambiente espiritual em que vive? Em experimentação, os questionamentos e as conclusões só podem ser feitos posteriormente. Primeiro vem a manifestação e depois a análise de condutas. Além disso, na hora de estabelecer os melhores procedimentos, a maneira mais sensata é a do convencimento e não da imposição seca. No intercâmbio mediúnico, a questão da forma é secundária, a essência está na mensagem. Se um espírito se apresenta a um grupo mediúnico e, ao contrário da psicofonia ou da psicografia, ele pedir para usar um copo como instrumento codificador de seu recado, que dizer a ele? O dirigente da sessão poderá exclamar nada feito e privar o grupo de receber uma bela poesia, por exemplo. Em suas experimentações, Allan Kardec participou de todo tipo de sessão espírita, algumas muito frívolas e outra, em particular, de leitura da sorte. As censuras objetam impedir a intromissão de entidades zombeteiras ou mesmo espíritos voltados para o mal. Mas, precisamente falando, o que podemos temer enquanto estivermos reunidos pela graça de Deus? A presença de um irmão espiritual mais atrasado também não nos dá ensejo a ótimos serviços e aprendizados. Há grande variedade de livros e apostilas com roteiro didático para a educação mediúnica, mas devemos destacar que a fonte essencial para nos instruirmos em mediunidade segundo os moldes espíritas, é, sem dúvida, a obra de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Médiuns. Cursos especiais. Uma vez que o grupo se qualifique e tenha avançado nos conceitos básicos do espiritismo, outros estudos especiais podem ser abertos numa instituição espírita, por exemplo. Clube de leitura. O grupo se reúne para ler e estudar coletivamente uma determinada obra e dela extrair conhecimentos de interesse pessoal e para as atividades da casa, por exemplo, palestras e seminários públicos, publicação do resumo da obra e adaptação da obra para artes, como o teatro, e mídias diversas, vídeos, slides, etc. Curso de oratória, para a formação de palestrantes. Curso de pedagogia espírita, voltado para os interessados em monitorar os cursos doutrinários da casa. Curso de magnetização, para a formação de passistas e magnetizadores. Oficina artística, para a produção de peças de arte espíritas, como teatro, música, filmes, etc. Reuniões especiais de pesquisa. A codificação espírita é somente a ponta de um enorme iceberg. Muito ao que descobrirmos e, antes disso, ainda há muitas controvérsias acerca do estudo do material que já temos, especialmente a partir de Kardec e Chico Xavier. Por isso, a Casa Espírita não pode ignorar a necessidade de ser um igualmente centro de pesquisa espiritual, mas deve deixar em aberto a possibilidade de reuniões esporádicas para o estudo, o debate e a resolução de determinados temas, inclusive com a participação dos espíritos. Na dinâmica do nosso mundo atual, novos questionamentos vão surgindo, carecendo assim de soluções especiais. O desenvolvimento das teorias quânticas, as experimentações da neuropsicologia moderna, os novos desafios sociais, a transição planetária, tudo isso gera especulações diversas e de comum há uma cobrança natural sobre como o espiritismo responde a cada questão. E sem precisa ir muito longe.
encontro um tema que poderia ser apreciado em cada centro espírita, passados quase 2 séculos desde a codificação espírita. Que novas posturas nós devemos tomar para adiantarmos a propagação do espiritismo, dada a urgente demanda em nossos dias? Para levar a efeito o trabalho de pesquisa espírita, entre outras coisas, é imprescindível ter a mente aberta para considerar possibilidades, apurado discernimento para averiguar o material de estudo, indagar e indagar, mastigando e esmiuçando tudo, eliminando dúvidas e possíveis enganos, até que se chegue a uma conclusão plausível. Não vale respostas evasivas, dúbias e inconvincentes. Seguindo a dialética aplicada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o grupo deve questionar, duvidar e desafiar as ideias expostas enquanto não se esgotarem todos os argumentos opostos. Para tanto, espíritos superiores podem, e devem, ser evocados e, certamente se a causa fizer jus, o plano espiritual responderá com prontidão. Como já foi escrito aqui, entidades dessa envergadura não se melindram com perguntas sinceras, mas, ao contrário, desconsideram falsas aclamações. Se lá estão, farão o melhor possível para demonstrarem seus apontamentos, justificando-os pela lógica e razão das coisas, sem apelação ideológica ou emocional. No jogo de perguntas e respostas, Kardec levantava uma mesma questão 2, 3 ou mais vezes, como que fazendo pegadinha, averiguando as argumentações replicadas. Quando alguma delas não o satisfazia, não ficava intimidado em expor suas dúvidas e educadamente pedia uma réplica. Tenhamos a mesma lucidez e coragem de Allan Kardec para efetuarmos as nossas pesquisas espíritas. Transcomunicação instrumental. Nos tempos mais remotos, as artes e os conhecimentos eram transmitidos oralmente, de geração em geração, até que vieram os recursos modernos de linguagem e comunicação em massa, como a literatura. Os ganhos são imensuráveis. Imagine, pela transmissão oral a fidelidade dos conteúdos era bastante frágil e, cada um que contava o conto, quase sempre aumentava um ponto. Além disso, o raio de alcance da mensagem oral era muito curto. A partir da imprensa e da popularização dos jornais, livros e revistas, o conhecimento disseminou-se dinamicamente. E o que dizer então das grandes invenções no ramo das telecomunicações, tais como o telefone, o rádio, a televisão e a internet? Um salto e tanto em um curtíssimo prazo de anos, não é mesmo? Uma verdadeira revolução tecnológica, através dos recursos audiovisuais. Pois bem, hoje em dia, não basta alguém dizer que foi em tal lugar e descrevê-lo, pormenorizando o que viu e ouviu lá. Nosso nível de exigência atual cobra que vejamos com nossos próprios olhos e ouçamos com nossos próprios ouvidos. Pleonasmo proposital. Não queremos apenas ver e ouvir, queremos apalpar, pegar, provar fisicamente, vivenciar pessoalmente as experiências. Nesse sentido é que, particularmente, eu penso que o conceito de mediunidade esteja em curso de mudança. Ao invés de um sujeito mediar o plano espiritual para os seus semelhantes, cada qual dos encarnados poderá ver, ouvir e, por assim dizer, vivenciar o mundo dos espíritos diretamente e de forma tangível e inequívoca. O recurso para isso será, imagino, a mecanização do contato que hoje chamamos de contato mediúnico, através de aparelhos físicos, por exemplo, os computadores e similares. Eu idealizo um tempo em que as mensagens espirituais serão transmitidas às claras, visuais e audíveis por qualquer ser humano, em tempo real e até com via dupla, ou seja, diálogo direto entre homens e desencarnados. Haveria mais autenticidade nas comunicações e menos equívocos e embustes nas informações, visualização em tempo real dos entes queridos, das belezas das colônias espirituais e acompanhamento dos eventos do além. No lugar de médiuns melindrosos, trapaceiros ou mesmo no lugar de falsos médiuns,
equipamentos eletrônicos eficientes e de fácil manuseio. E quanto aos bons médiuns? Ora, os sensitivos eficientes e bons médiuns não perderão jamais a utilidade, pois os seus fluidos anímicos são imprescindíveis para a comunicação interdimensional. Os espíritos não conseguem interagir na natureza física de nosso mundo sem utilizar as energias emanadas pelos médiuns. É uma exigência material irrevogável, pelo que se tem notícia até hoje. Portanto, os aparelhos transcomunicadores invariavelmente necessitam do suporte fluídico dos sensitivos para serem operados pelas entidades espirituais que, da mesma forma que usam essa força magnética para promover fenômenos diversos, por exemplo, provocar ruídos, mover objetos, materializar formas ectoplasmáticas podem usar os fluidos humanos para manifestarem-se através de instrumentos mecânicos. Como o leitor já deve ter ouvido falar, há diversos grupos de pesquisa, dentro e fora do movimento espírita, acerca desses recursos, cuja ciência é conhecida no Brasil como transcomunicação instrumental. Experimentos dessa natureza são feitos ao redor do mundo e são muitos os registros de manifestações espirituais provindas através de telefone, rádio, televisão e computadores. Os interessados em estudar esse tema podem começar por Oscar Dargonel, Friedrich Gerson e, da nossa praça, Clóvis Nunes. Quero apenas pontuar aqui a questão da responsabilidade dos médiuns nas sessões espíritas, porque há diversos condicionamentos erradamente enraizados no movimento espírita atual, e muito especialmente em matéria de mediunidade. A espiritualidade tem encontrado dificuldades em contribuir com a evolução humana. Em geral, os médiuns se melindram muito facilmente e acabam por dificultar as pesquisas espíritas. No meu entendimento, uma das causas principais é a exagerada cobrança que se faz daquele que se presta a mediar as informações do plano espiritual, ao mesmo tempo em que se censura seus procedimentos, numa tentativa de padronizar e controlar seu transe mediúnico, como bem alerta Hermínio C. Miranda em suas obras, vide, em especial, Diversidade de Carismas sendo que cada médium tem suas particularidades, valendo o mesmo para cada entidade comunicante e cada manifestação em si, que depende de uma combinação de fatores, como ocasião e lugar. A questão é que Kardec chamou a atenção da responsabilidade de um médium chamar para si a aproximação dos espíritos que estão mais ou menos no nível de sua qualidade moral e intelectual, ou seja, um médium sério, inteligente e comprometido com a causa, normalmente atrai para si os pares dessas virtudes. Por outro lado, médiuns irresponsáveis e desinteressados acabam angariando a companhia de espíritos com as mesmas características. Sim, correto, mas é preciso reconhecer que numa reunião mediúnica, o médium não é isoladamente o responsável pelas entidades que ali se apresentarem. Todo o grupo é cúmplice do que se passar nessa sessão, podendo interferir negativamente no trabalho de um bom médium, como igualmente dar salutar sustentação espiritual a um medianeiro vulgar. Médiuns exageradamente cobrados e censurados têm enormes dificuldades para desenvolver o desdobramento perispiritual. Se o grupo ao qual ele está inserido não for fraterno, pouco se poderá esperar das sessões. Reuniões públicas. Uma casa espírita deve ser mais ou menos como uma casa familiar, onde todos se confraternizam e se contribuem mutuamente na prática espírita, uma vez que estudam e compartilham os mesmos ideais doutrinários. O convívio lá, portanto, deve ser de intimidade, requerendo com isso que seja um lar reservado. Mas, claro, essa casa deve estar aberta para visitas e possíveis novos hóspedes, desde que venham para somar. A fim de abrir a casa para os visitantes e pretendentes a sócios da casa, a instituição pode promover reuniões públicas regulares e divulgá-las, convidando a comunidade em geral. Por essas ocasiões, os novatos fazem o reconhecimento do local,
receberem as boas-vindas, podem pedir um atendimento particular e tirar as dúvidas genéricas acerca do espiritismo e da programação da casa, etc. Porém, é preciso preparar bem essas reuniões públicas e o atendimento fraterno dos novatos, para que se alcance as metas acima estabelecidas. Pensemos melhor sobre isso. Boas-vindas. Os membros do grupo se colocam à disposição para recepcionar os visitantes e lhes apresentar a programação da casa. Muitos novatos adentram uma instituição kardecista carregados de preconceitos negativos contra a doutrina espírita. Outros vêm sufocados de temores diversos, e, no que são saudados cordialmente, observam a simplicidade do ambiente. Desde então se abrem positivamente para receberem as primeiras instruções da doutrina de luz que é o Espiritismo. Daí, concluímos a importância da recepção. Atendimento fraterno particular. Dentre os membros da casa, aqueles que estiverem devidamente preparados podem ser designados para auxiliar no caso de um visitante necessitar e voluntariamente requerer de uma conversa reservada ou precisar de atenção especial. Por exemplo, quando alguém apresentar forte tensão emocional. Há inúmeras obras de apoio a esse tipo de atendimento com boas orientações sobre como proceder com a entrevista, dentre as quais eu destaco o atendimento fraterno de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Vale destacar que a conversa reservada não deve ser confundida com o confessionário católico, nem com uma consulta psiquiátrica. O objetivo primordial é, enfatizo, apresentar os conceitos elementares do Espiritismo, para que o entrevistado possa iniciar no estudo da doutrina. Interessante orientá-lo para o curso doutrinário da casa, se houver disponibilidade, e, caso necessário, encaminhá-lo para um tratamento espiritual, nas reuniões específicas para isso. A Casa Espírita deve promover cursos internos para educação e reciclagem das técnicas desse serviço, formando aqueles que prestarão o serviço fraterno de atendimento particular. Palestra. Depois das boas-vindas e a abertura com um momento de harmonização e prece coletiva, vem a sessão pública em si. A ideia básica é que nesses eventos sejam expostas palestras acerca de temas de interesse comum, procurando apresentar as ideias espíritas como soluções práticas para a nossa vida diária, em vista com a vida espiritual. É uma espécie de mini-aula doutrinária, mas com um detalhe relevante, considerando que ali estarão espíritas e leigos. Convém que a exposição seja um tanto genérica na conceituação, sem aprofundar muito na linguagem espírita que dificultaria o entendimento de quem não está habituado com o jargão doutrinário. O palestrante deve ter o cuidado para não vaguear por muitos temas ao mesmo tempo, pois é certo que muitas vezes uma questão leva a outra por estarem todas associadas a uma mesma natureza de conceitos. Também não pode ter a pretensão de encerrar o assunto. Aliás, a boa palestra é aquela que promove o tema e desperta no público interesse para aprofundar o estudo sobre a questão proposta, ou melhor, transformar visitantes em estudantes espíritas e, quiçá, novos confrades da mesma casa. No intuito de contribuir com essa extraordinária oportunidade de iluminar consciências e consolar corações, ofereço a composição Palestra Espírita, Como Fazer, também livremente distribuído pelo portal Luz Espírita. Magnetização. Nesses encontros públicos, é interessante a aplicação de passes nos visitantes, seja antes ou depois da palestra. Entretanto, tendo cuidado para não transformar a fluidoterapia na atração da reunião, o passe é um paliativo. A verdadeira libertação se dá a partir do conhecimento. Encerramento. Um dos maiores descuidos que tenho visto nas reuniões espíritas públicas diz respeito ao encerramento, ou a falta de um encerramento digno. Não me refiro à prece final, mas ao momento de despedida, da saída do público, pois tenho observado que, especialmente depois de uma interessante explanação,
Muitos assistidos ficam entusiasmados em saber mais sobre a casa e sobre a doutrina e não encontram mais a mesma receptividade de quando tiveram no começo da reunião, uma vez que, usualmente, os membros da casa se recolhem ou se apressam para irem embora. Salvo raras exceções, o máximo que um pretendente consegue é um convite para voltar na próxima reunião pública e solicitar um atendimento fraterno. Por isso, é extremamente valioso que a Casa Espírita se programe para, assim como ofereceu a saudação inicial, organize também uma atenção fraterna na saída e, caso se faça necessário, preste um atendimento a quem o solicitar, ainda que breve. Outra opção conveniente para uma reunião pública é a reprodução de mídias, como teatro e filmes, documentários e videopalestras. Essa iniciativa tem se tornado cada vez mais usual, com o complemento de, após a exibição da peça, um espaço para uma rápida explanação sobre a obra reproduzida, ensejando que dúvidas sejam esclarecidas, ou, pelo menos, encaminhadas para um atendimento para uma ocasião oportuna. Seminários. O que fazem as classes acadêmicas para replicarem seus estudos e apresentarem novas teses científicas? Acertou quem respondeu seminário. Seminário, ou congresso, oficina, workshop ou termo equivalente, refere-se comumente a reuniões extraordinárias reservadas a especialistas em um determinado segmento para a apreciação de uma matéria, a revisão de uma tese ou a apresentação de uma nova. Considero de extrema importância a prática do seminário numa casa espírita, especialmente por motivar os expositores à pesquisa e a propiciar que eles possam expor seus apontamentos. O expositor, ou um grupo, explana as suas conclusões acerca de um trabalho de estudo e pesquisa e as submete ao debate democrático. Uma condição essencial para o seminário é que o expositor permita ser sabatinado acerca das ideias propostas. Aliás, é muito comum que teses sejam ressalvadas em um ou mais pontos, ou mesmo totalmente rejeitada, mediante uma nova ordem de apontamentos, ou seja, uma antítese. Abre-se uma nova linha de estudo e pesquisa sobre o tema no sentido de então o grupo chegar a uma síntese. O debate técnico e filosófico é clássico e positivo no curso do desenvolvimento intelectual e social, além de um excelente ensaio para nossas capacidades espirituais, em especial a humildade. Conhece-se bem o quanto a vaidade e o orgulho ainda imperam na nossa dimensão, mesmo, e infelizmente, no meio espírita. Aí está uma maravilhosa oportunidade para praticarmos as virtudes que nossa doutrina nos põe à vista, a capacidade de discernimento intelectual daquilo que é correto e daquilo que não é, a afabilidade com todos os que têm conceitos diferentes daqueles que defendemos, a humildade para reconhecermos que nossas ideias foram suplantadas por outras mais acertadas, a habilidade para trabalhar em equipe, etc. As reuniões de seminários geralmente requerem um tempo muito maior que as sessões públicas com simples palestra, podendo ser divididas em vários encontros. Basicamente, a programação de um seminário configura-se em apresentação da tese pelo expositor ao grupo de expositores, interação de ideias do expositor com os demais participantes, em que aquele que apresenta a tese propõe dinâmicas de grupo. Por exemplo, levantar uma enquete a fim de colher dados para sua exposição, instigar reflexões acerca do tema proposto, fazer experimentações práticas para demonstrar sua teoria, etc. Debate, possibilitando que os seminaristas levantem questões, apresentem sugestões e apresentem contestações, antíteses. A conclusão do seminário fica sujeita a um acordo comum em relação à tese apresentada. Tendo sido apresentada alguma antítese, duas situações se tornam possíveis. 1. O grupo alcançar uma síntese naquele mesmo seminário, ou 2. O grupo abrir uma nova frente de estudo e pesquisa no entorno da tese e antítese para uma nova reunião.
A história registra que muitas teses positivas foram inicialmente rejeitadas, enquanto outras foram erroneamente aceitas de pronto, sendo que, em todos os casos, o tempo cuida de reparar, invalidando os erros e reparando os acertos. Por exemplo, podemos citar a tese do magnetismo animal de Franz Anton Mesmer, rechaçada num primeiro momento e ratificada mais adiante. Caso semelhante ao do relatório de Sir William Crookes autenticando os fenômenos mediúnicos. Por outro lado, podemos lembrar Charles Darwin, Sigmund Freud e Isaac Newton, que lançaram alguns conceitos equivocados, mas que foram prontamente aclamados para mais tarde esses mesmos conceitos serem derrubados por novos postulados. Esses erros históricos nos servem de alerta para não perdermos de vista um dos pilares da doutrina espírita, que é o racionalismo. O espírito amigo Erasto nos legou uma importante citação sobre o caráter científico espírita, conforme podemos conferir a seguir. Na dúvida, abstenham-se, diz um dos seus velhos provérbios. Não admitam, portanto, senão que seja de real evidência aos olhos. Desde que uma opinião nova venha a ser levantada, por pouco que pareça duvidosa, façam que ela passe pelo crivo da razão e da lógica e rejeitem sem temer o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderiam edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitarem hoje algumas verdades, porque não lhes são demonstradas clara e logicamente mais tarde um fato brutal, ou uma demonstração irrefutável virá desafirmar a sua autenticidade. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 20, item 230. Atividades diversas. Além das atividades aqui já citadas, há uma infinidade de outros projetos e eventos que um grupo espírita pode promover, dentre os quais listo alguns, embora não entraremos em detalhe, principalmente porque seu modus operandi varia de acordo com as necessidades regionais e das particularidades de cada centro. Assistência social, programas de apoio material, como campanhas de arrecadação de agasalhos para distribuição a moradores de rua, arrecadação de alimento e distribuição de cestas básicas às famílias carentes, arrecadação e apoio financeiro a entidades filantrópicas, visita fraterna a locais especiais como asilos, albergues, hospitais, penitenciárias, etc. Apoio educacional, alfabetização de adultos, oficinas de artesanato e artes em geral, etc. Eventos temáticos e culturais, visando uma melhor integração com a comunidade local, promoção de festas beneficentes em ocasiões especiais como Natal, Dia das Crianças, Festa Junina, etc. Provavelmente o leitor deve ter sentido falta aqui da descrição de uma das mais recorrentes atividades promovidas pelos centros espíritas, assistência espiritual. Pois bem, vamos a ela, adiante, mas não antes de eu poder dizer que foi proposital guardar esse tema para o fechamento deste capítulo, porque, pela relevância da questão, a ela dedicaremos a terceira parte dessa obra, a fim de que cuidemos com todo o valor que lhe é peculiar. Terceira parte. Assistência espiritual. Pela observação que tenho feito nesses anos todos percorrendo diversas casas espíritas, sem sombra de dúvida, o que tem feito mais as pessoas procurarem uma instituição kardecista é a assistência espiritual, cujas razões principais, penso eu, serem 1. As necessidades pessoais 2. A ilusão popular de que o espiritismo distribui milagre em pílulas, gotas ou, em casos mais agudos, por intermédio de cirurgias espirituais, sem contar que ainda há quem imagine que os espíritas exorcizam demônios e obsessores, criando uma redoma especial de proteção ao paciente, que então fica com o corpo fechado.
O pior de tudo é que, de alguma forma, do modo como se comportam, muitos centros espíritas alimentam essa impressão errônea, propagando a visão barata de que todo o mal do mundo provém de processos obsessivos e de que todas as doenças e perturbações são tratáveis com a limpeza espiritual, via passe e cirurgias espirituais. Isso é curandeirismo, não espiritismo. Na ótica de quem pratica esse tipo de atendimento, apesar de a chamada ser um tanto apelativa, é uma forma válida para trazer as pessoas à nossa doutrina. Eu, por minha vez, penso ser lamentável tal prática pelo fato de promover um falso espiritismo. Em razão disso, convido o leitor à apreciação mais aprofundada da questão, quando então explanarei meus apontamentos acerca do que interpreto como um tratamento espírita. Vamos em frente. Terapia convencional atual. Vejamos como nos dias correntes se processa o serviço de tratamento espiritual convencional. Primeiramente, muitas das pessoas leigas ao espiritismo acreditam as casas espíritas a qualidade de um posto de saúde pública onde qualquer um pode ir lá para passar por uma simples consulta, tomar um soro milagroso e de lá sair com uma receita ou, melhor ainda, com um remédio já pronto para tomar regularmente, como se faz comumente com comprimidos farmacêuticos. Às vezes, ocorre de o paciente não se simpatizar com o tratamento daquela instituição e, na busca de encontrar um trabalho mais forte, mais espetaculoso, inclusive em outros segmentos religiosos, como a Umbanda. Esse é o perfil de quem somente quer a cura para a doença atual, para voltar às atividades e gozos normais da vida, sem nenhuma preocupação com o compromisso espiritual. Sim, claro, por estarem em tratamento num lar espírita, obviamente que não se importam em ouvir uma palestra, participar de uma prece coletiva e até a tolerar algum sermão. Outros aqui até se sensibilizam com as exposições, passam a julgar interessantes os apelos doutrinários espíritas e até cogitam a possibilidade de, caso alcancem a cura da moléstia física, continuarem a frequentar a casa. Porém, na maioria dos casos, estes não retornam ao centro espírita depois do término da terapia, ou porque não foram curados do modo e no tempo que esperavam, ou porque melhoraram o suficiente para voltar aos mesmos excessos da vida vulgar e se esquecem da doutrina, até que surge a próxima necessidade. De normal, eles chegam à casa espírita, submetem-se a uma entrevista de atendimento fraterno, como numa consulta com um clínico geral, e são então encaminhados para o acompanhamento específico, como se fossem para os médicos especialistas, sessões de desobsessão ou de cura física. Daí começa a sucessão de aplicações fluídicas, pelo passe e água magnetizada. Algumas vezes, levado à mesa mediúnica de desobsessão ou à presença de um médium de cura, o paciente recebe uma pequena dieta moral, de procedimentos básicos como orar mais, fazer caridade e estudar a doutrina espírita. Boas admoestações, certamente, mas muito genéricas e pouco impactantes, pois os pacientes entram e saem do tratamento sem a noção suficiente sobre a causa do que o acometer e como seu caso foi operado pela casa espírita, e se realmente foi operado com sucesso. Os trabalhadores espíritas são treinados para o atendimento em massa e assim o fazem, como profissionais, sem qualquer ligação individual com os pacientes, clientes. Parece que o compromisso é com o trabalho em si, não com as pessoas. O resultado é que os grandes centros espíritas ajuntam multidões em dias de tratamento espiritual, de gente que vem, recebe o suposto tratamento e some, sem ter recebido efetivamente uma contribuição consistente para aquilo que realmente interessa, o tratamento moral. Tratamento forte. Essa displicência dos tratamentos espíritas comuns causa pouco impacto aos pacientes imediatistas, que, em grande parte, vão parar na Umbanda, em busca de um tratamento mais forte. E lá, geralmente, eles encontram
O tratamento espiritual umbandista é carregado de ritos e ornamentos, bem à vista de todos os presentes. Isso transmite ao paciente a ideia de que realmente tem alguém se importando e fazendo algo por ele, gente se dando ao trabalho, e muito trabalho visual, de se movimentar e movimentar a espiritualidade em prol de sua cura física ou equilíbrio espiritual, enquanto que nos centros kardecistas tudo é muito frio, silencioso, monocromático e um tanto reservado. Além do mais, as entidades da Umbanda se dirigem aos seus consulentes numa linguagem popular e amigável, que cativa e permite certa intimidade e aconchego, ao passo que, no meio espírita a comunicação é mais sofisticada e por isso um tanto intimidadora para os menos letrados. E, ao final, esse lance de cores, sons, movimentos e envolvimento íntimo pode até ser mais eficaz, pelo efeito placebo, do que a convencional terapia espírita praticada atualmente. Contudo, entendo que todo esse ritualismo aprisiona ainda mais as consciências a primitivas amarras do culto místico e dos sacrifícios externos, encobrindo o cerne da questão que é a reforma íntima. Por isso, proponho aqui repensarmos o nosso modelo terapêutico. Analisando as moléstias de que as pessoas vão se tratar num centro espírita. Essa é uma questão crucial para entendermos o processo terapêutico espiritual, pois não se compreende o remédio se a moléstia a ser combatida não é bem compreendida. Partindo desse princípio é que qualquer profissional da medicina primeiro faz um diagnóstico das reclamações de seus pacientes para só então prescrever qualquer tratamento. Igualmente nós deveremos examinar o que as questões pontuais, o que é saúde, o que é doença, seus tipos, suas origens e qual seu desenvolvimento. A devida compreensão dessas questões, certamente, já significa boa parte da terapia. Pela concepção vulgar do milagre espiritual e pelo imediatismo das vontades humanas, considerando ainda a gratuidade dos serviços prestados numa casa espírita as pessoas buscam o tratamento alternativo pelos mais irrisórios motivos, desde uma dor nas costas a uma perturbação emocional resultada de má sorte para arrumar um bom casamento. Isso demonstra como ainda impera a ignorância e o desleixo espiritual em nossa gente e o quanto nós temos a fazer para transcender tal cultura. Do contrário, faremos do centro espírita um concorrente das clínicas médicas convencionais, pelos que muitos dos profissionais das ciências humanas veem o espiritismo com tanta desconfiança e até antipatia. Eis, portanto, um dos procedimentos elementares que uma instituição espírita deve oferecer juntamente ao socorro espiritual, curar o corpo pela educação do espírito, pois, na linguagem popular, como diria Chico Xavier, devemos antes tratar da ferida do que simplesmente ficarmos espantando as moscas. O tratamento espírita começa no trato com as questões conceituais, iluminando as consciências acerca da natureza íntima das coisas, das leis naturais da vida. Logicamente que não se deve negar o pronto atendimento, o socorro imediato, o alívio possível das dores e angústias de agora, nem mesmo aquele que deliberadamente procura somente a cura pontual, sem o preciso comprometimento com a renovação sistemática de postura moral. A caridade nos anima a ajudar acima de qualquer coisa, mas a caridade completa envolve o socorro emergencial e o encaminhamento para a libertação espiritual. Não é forçar que alguém abrace a causa, mas, pelo menos, lhe dar um sinal positivo de que há uma causa maior. Se já desde o primeiro momento a pessoa recusar esse compromisso, deve ter o livre-arbítrio respeitado, ficando o conselheiro espírita limpo de consciência por ter cumprido seu papel, pois não se omitiu diante da oportunidade de servir com a boa admoestação. Além disso, devemos realmente ponderar sobre o que é da alçada da espiritualidade e o que é prerrogativa da ciência médica. Então, passemos a analisar as moléstias. Origem das doenças. Vá um sujeito a uma casa espírita pedindo tratamento para suas dores estomacais.
Pergunte qual a origem de sua atual agonia e fatalmente ouvirá uma sentença genérica semelhante a essa: tudo é de ordem espiritual, meu irmão. Toda enfermidade corporal provém do espírito. Será mesmo? A rigor, sim, mas somente num contexto muito profundo. O mais conveniente seria separarmos as coisas e sermos mais práticos. Antes de cogitarmos o achaque ser de herança reencarnatória, expiação do passado, uma perseguição espiritual ou algo maior, considerarmos suas origens como puro desleixo com a higiene diária, ou a contração comum de um vírus qualquer ou ainda o processo natural de falência orgânica. Não há que se atribuir questões espirituais a coisas rotineiramente terrenas, embora tais incidências também sejam comuns pois corremos o risco de banalizar o processo, como, por exemplo, atribuir aos espíritos mais atrasados tudo quanto é ruindade humana. A banalização do problema, material ou psicológico, resulta na banalização dos meios de terapia. Normalmente se faz tal associação a pretexto de então lançar um sermão religioso. Ora, não é preciso estar com o corpo enfermo ou a alma perturbada para começar a educar o espírito, assim como não se educa espiritualmente apenas para se alcançar o bem-estar físico. O equilíbrio espiritual tem razões próprias para a eternidade, bem maiores do que a realização de agora. Vá o leitor a um atendimento fraterno nessas casas espiritualistas que propagam os serviços terapêuticos alternativos e alegue estar sofrendo certa perturbação com os acontecimentos triviais recentes, por exemplo, dificuldades de relacionamento com os parentes, animosidade no trabalho, melancolia, etc. E fatalmente ouvirá cogitações acerca de obsessão. Aliás, sob o ponto de vista banal, obsessão e problema visual todo mundo tem. Nunca vi alguém passar por uma consulta espiritual e não ser informado da aproximação de irmãozinhos mal intencionados, assim como desconheço alguém que foi a um oculista e saiu de lá sem uma receita de lentes ou colírio. Como eu disse, numa análise mais profunda, todas as moléstias físicas e psíquicas envolvem problemas de ordem espiritual, pois o mero desleixo com a higiene e a vida desregrada são sinais de atraso intelectual e moral do indivíduo, assim como tudo que fazemos imperfeito dá ocasião para a aproximação de obsessores, pelo que a educação do espírito implica em todos os processos físicos e psíquicos. Todavia, há pessoas tão carentes de instrução material que, se forem postas diante de cogitações espirituais profundas, muito mais ficarão assustadas ou fascinadas do que mesmo propensas a se educarem. A educação espiritual passa pelo beabá e caminha para o curso superior gradativamente. Para a continuação do nosso estudo, vamos focalizar o lado positivo dos dois segmentos naturais das coisas, o equilíbrio psíquico, ao invés da perturbação espiritual, e a saúde, ao invés da doença. Equilíbrio espiritual. Os espíritos que completaram sua caminhada evolutiva são equilibrados em todos os seus pensamentos, sentimentos e ações, porque compreendem e praticam todo o bem em tudo que fazem, exercem natural influência sobre os demais irmãos espirituais e não se sujeitam mais às inferioridades. Por isso eles são felizes. Portanto, o equilíbrio espiritual, que é a postura correta perante as leis universais divinas, pertence aos seres evoluídos. Até alcançarmos tal estágio, oscilaremos aqui e acolá nos nossos comportamentos e, a cada imperfeição, sofreremos as consequências daquilo que ficou incompleto. Inclusive, enquanto encarnado, o espírito em desequilíbrio acaba imprimindo no organismo físico as suas mazelas espirituais. O grau de sofrimento equivale ao nível das imperfeições e, de acordo com essa lei, quanto mais rapidamente nos aperfeiçoarmos, menos sofreremos amarguras. Em face dessa ordem natural, o Espiritismo nos propõe a evolução intelectual e moral como principal meio de nos equilibrarmos e conseguirmos a felicidade dos espíritos perfeitos,
ao mesmo tempo em que nos fortalece no curso dessa caminhada, em meio aos nossos sofrimentos do processo evolutivo. Não que seja necessário cairmos em desequilíbrio, mas que, em vista da caminhada, nós caímos e também assistimos às quedas de nossos semelhantes, compactuando-nos todos num sofrimento individual e coletivo. É dessas quedas que colhemos experiências e aprendizados para nossa evolução, desde que saibamos superá-las. E quanto melhor nós aproveitarmos essas experimentações, mais altos patamares nós galgamos. A questão é como aproveitá-las. Crises psíquicas. Se o equilíbrio espiritual é basicamente a ciência das coisas, para assim saberemos como proceder bem, e o cumprimento dos nossos deveres, qualquer falta que cometermos nesse sentido gerará um tanto de desequilíbrio consciencial, cujo grau de tormenta se sujeita à relevância daquela falta. E o nosso juiz maior é a própria consciência. Na medida em que se desenvolve, dentro do curso evolução, ela nos acusa o que nos falta de conhecimento, e nos cobra buscarmos esse conhecimento perfeito das coisas bem como o que há de imperfeito em nossos pensamentos, sentimentos e ações. O mal-estar espiritual é então uma advertência de imperfeição. Tristeza, raiva, e ciúme, inveja, preocupação, ansiedade, preguiça, medo e toda a qualidade de pensamento e sentimento que julgamos negativa sinaliza que algo em nosso íntimo não está em acordo com aquilo que nos compete, que não estamos cumprindo as metas estabelecidas para nosso desenvolvimento espiritual. E essas dores da alma, para os encarnados, ou do espírito, nos desencarnados, também são bênçãos divinas para todos nós. Como assim? A dor é uma bênção de Deus? Sim, conforme lemos na maravilhosa comunicação intitulada Paciência, contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa assim. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, pois, não se aflijam quando sofrerem, antes, contemplem a Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, marcou vocês para a glória no céu. Não fosse por essa angústia, o homem ficaria à mercê do comodismo e da irresponsabilidade, comprometendo sua evolução. Porque somos alfinetados pelas perturbações conscienciais, vemo-nos forçados a nos remediar, assim como lança sua mão contra algo pontiagudo vê-se impelido a recolhê-la, em face de sua segurança e bem-estar. Assim é que a tristeza nos dá a conhecer que precisamos buscar a felicidade, assim como a ansiedade nos acusa a ausência de confiança, como a inveja nos alerta de que gostaríamos de ter algo que nos falta e que podemos ter, assim como a fome nos convida ao alimento salutar, como o sono nos arrasta ao repouso necessário, etc. Seria então caso de considerarmos o sono como uma coisa má? Obviamente que não. E quanto mais agradável ele será se conseguirmos boas condições de o satisfazermos. O espírito planeja a sua reencarnação como um período de depuração, aprendizado e experimentação visando sua evolução espiritual, não sua felicidade nos moldes da dimensão física onde habitará por um curto período. É como um estudante que se matricula numa faculdade para aprender determinada matéria, ou como um paciente que se interna num hospital para um tratamento específico. Tanto a escola como o hospital são ferramentas temporárias para o seu progresso. Mas o que ocorre se, depois de encarnado, o sujeito desvirtua-se dos objetivos? Por exemplo, que fracasso não será se o estudante abdicar da oportunidade de aprendizado e se perder na banalidade dos colegas frívolos? Que prejuízo não será se o paciente desenganar-se do tratamento e fugir do hospital? Quando o homem, personagem temporário, contraria os seus planos maiores, suas metas espirituais traçadas para esta reencarnação, sua consciência superiora, do espírito, lhe acusa e a alma entra em perturbação devido ao seu desequilíbrio. Merecimento versus necessidade. A sabedoria popular diz: cada um tem o que merece, porém,
colocando o merecimento aqui é normalmente posto mais como castigo do que como justiça, que às vezes é interpretada como recompensa e, por isso, usa-se muito o acréscimo bem feito para ele. Já para a providência divina, o merecimento é aplicado como necessidade. Nós temos o que merecemos hoje no sentido de que temos o que precisamos para o momento, visando nossa evolução. Há quem mereça, preciso estar acamado em um leito hospitalar. Há quem mereça, preciso de não ter um leito hospitalar disponível para ele. Há quem mereça, precise ter nascido dentro de uma família abastada para ter a chance de aprender a compartilhar. Há quem mereça, precise nascer na miséria para aprender a buscar recursos, etc. Por essa ótica, Deus não pune, não castiga e tampouco privilegia um ou outro, mas distribui oportunidades conforme as necessidades de cada qual para a caminhada evolutiva. Obsessão. Infelizmente, há uma ideia bastante vulgar de que toda perturbação consciencial seja fruto de obsessão, de modo que, quando alguém procura um atendimento espírita apresentando um quadro dessa natureza, geralmente a primeira suspeita é de que ele está obsidiado, de antemão culpando um espírito qualquer e vitimando o perturbado. Ora, Allan Kardec descreveu tão bem o quadro obsessivo, conceituando suas causas, os tipos e graus, que gera espanto ainda nos depararmos com tanta ignorância a seu respeito. Em síntese, obsessão é a má influência que um ser exerce sobre outro. Em um processo obsessivo, há sempre um agente, um espírito mal intencionado, atuando contra aquele que sofre a má influência. Cogitar obsessão em uma pessoa é sempre envolver outro alguém, culpando-o, pelo menos em parte, pelo sofrimento daquele. A obsessão existe e é muito comum. Os obsessores movem-se contra alguém especialmente por vingança, na arcaica mentalidade de cobrar a sua justiça, devido às supostas desavenças, inclusive de outras encarnações. É uma tentativa de acerto de conta pessoal. Ocorre às vezes por uma questão ideológica, em que a perseguição não se dá por questão particular, mas partidária, contra uma causa, por exemplo, de um espírito antipático ao espiritismo contra os espíritas. O obsessor avança contra sua vítima influenciando-lhe negativamente, inspirando mais ideias, comportamentos e até vampirizando suas forças vitais. Porém, o sucesso de sua nefasta empreitada fica condicionado à aceitação que o obsidiado lhe fornece. Se este se compraz em seguir as sugestões negativas, ambos, obsidiado e obsessor, se entrelaçam cada vez mais nas más tendências. Embora todos nós sejamos tentados, nem sempre podemos considerar que haja um processo obsessivo. A obsessão é a influência já iniciada e não a tentação. Nem todo mundo cai numa investida obsessiva. E outra questão interessante, nem todo mal praticado é fruto de uma sugestão de um obsessor. A má ideia pode ter brotado da própria pessoa. O que acontece a partir daí é que, ao praticar um ato negativo, o sujeito acaba atraindo a presença de entidades que se simpatizam com tal negatividade. Por exemplo, quem se farta com a bebida alcoólica, acaba aliciando espíritos beberrões, que o incitarão a beber mais e mais para daí sugarem as energias orgânicas. Por isso, dizemos que não há vítimas num processo obsessivo, mas sim que há cúmplices. Portanto, a causa da perturbação espiritual nem sempre é obsessão, mas todo estado de perturbação é uma porta aberta para espíritos obsessores, que então se aproveitam para investir contra o perturbado. Estado espiritual e organismo físico. Ocorre também que, além das dores da alma, das crises psíquicas, como a angústia, a melancolia, a depressão o encarnado acaba sentindo na própria carne os reflexos do desequilíbrio espiritual, porque a consciência imprime no organismo físico as mazelas mentais. Na realidade, a necessidade de reencarnar-se já é, por si só, sinal de imperfeição do espírito. E quanto menos evoluído, mais ele se apega à vida carnal, ao passo que,
Quanto maior o seu progresso espiritual, menos ele é sujeito às condições humanas. Ora, se nos atentarmos para o presente, a vida na Terra é um processo um tanto doloroso para o espírito, pois o corpo físico limita seus movimentos e o condiciona às leis brutas da matéria. Por exemplo, a necessidade de se alimentar e de buscar seu sustento orgânico. Encarnar hoje é um desafio e tanto. A vestimenta humana atual ainda é muito frágil, sangra facilmente, adoece e perece corriqueiramente, da picada de minúsculos insetos a vírus que percorrem livremente o ar. A matéria influencia e muito a alma de modo a dizermos que o comportamento de algumas pessoas mais se dá pelos impulsos cerebrais do que mesmo pelo pensamento. Isso porque o cérebro cria variados materiais químicos que induzem as pessoas a praticarem determinados atos. Por exemplo, a adrenalina é um hormônio secretado pela medula das glândulas suprarrenais que, quando em equilíbrio, entre outras coisas, anima o organismo para esforços físicos e nos põe em alerta diante de estímulos externos. Porém, em dosagem elevada, incita a pessoa a atitudes agressivas. Portanto, a violência nem sempre é um intento puro da consciência, mas uma reação emocional de uma condição material, do excesso de uma substância química, produzida naturalmente pelo organismo físico ou artificialmente injetada no corpo. Em mundos mais primitivos em relação à Terra, a química corporal exerce maior influência sobre a alma, quase que a dominando inteiramente. Por outro lado, nos orbes mais adiantados, o corpo é muito sutil e pouco interfere no comportamento dos indivíduos. Porém, mesmo em nosso meio atual, há consciências de diversos níveis evolutivos e, por conseguinte, variados graus de interferência física sobre a alma, ou melhor, há diversos níveis de domínio espiritual sobre a matéria, pelo que podemos parafrasear Jesus: quanto mais forte o espírito, mais fraca será a carne. A ação primordial do espírito é pensar. Quando pensamos, emitimos ondas magnéticas, que são energias. Nosso pensamento materializa nosso estágio intelectual e moral, criando um campo mental no nosso entorno que se expande de acordo com a qualidade e intensidade de nossas ideias. Diante disso, enquanto encarnados, nosso corpo físico inevitavelmente absorve essas energias emanadas pelos nossos pensamentos e interfere na nossa composição orgânica, potencializando-a, quando nos saturamos de bons pensamentos, ou, pelo contrário, molestando nosso sistema físico, quando nos carregamos de pensamentos negativos. Pelo acúmulo de ideias, o campo mental interfere sensivelmente no processo químico do corpo humano, produzindo em excesso certas substâncias e neutralizando outras, gerando assim um desequilíbrio hormonal e, consequentemente, embaraçando o funcionamento dos órgãos e até propiciando enfermidades graves. Mas, enfatizamos, a máquina humana tem prazo de validade e carrega em si mesmo um processo autodestrutivo, além de poder sofrer contaminação de um agente externo, como o vírus. Por isso, nem toda doença é provinda de perturbações psíquicas. Essas definições são extremamente importantes para que se possa pensar em terapias cabíveis em cada situação. Transmissão de energias. Vimos que a consciência materializa suas vontades pela emissão de pensamentos. Porém, acrescente-se a isso que essas energias mentais podem ser dirigidas especialmente a alguém, como uma saudação, um conselho, uma crítica ou uma afronta, por exemplo. E não se trata apenas de se comunicar ao outro, mas também de lhe dirigir energias, boas ou más. Uma suposição: se uma pessoa diz para seu interlocutor "você é um fracassado", não está apenas reproduzindo um jogo de palavras, "você é mais um mais fracassado", mas sim lhe remetendo uma carga energética, por sinal, bastante destrutiva. Psicologicamente, essa sentença pode repercutir terrivelmente no estado mental daquele que a recebe, pois sua consciência reconhece a qualidade da mensagem transmitida,
interpretando o significado daquela soma de palavras, e passa a fazer ideia dos sentimentos negativos depositados por quem pronunciou aquela nefasta frase. Só que, além dessa captação intelectual, a capacidade de interpretar a mensagem, o interlocutor que recebeu a sentença também poderá ser atingido fisicamente, pois seu campo mental foi alvo de um jeto de energias negativas. Se aceitar a provocação